Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Direito Empresarial do Século XXI comigo, Simone Gantuá. E se você está gostando do material e de tudo que a gente está postando por aqui, eu peço para você já de cara a dar aquele like, dar aquele subscrição aqui, para que a gente possa continuar produzindo material aqui de qualidade, né? Conteúdo de qualidade para você. E hoje a gente vai conversar e vai falar um pouquinho sobre o empresário rural. E eu particularmente nem gosto de chamá-lo de empresário rural, dada as particularidades desse sujeito que a gente está se referindo. E por que eu resolvi fazer esse vídeo aqui? Eu queria até me justificar, porque as pessoas às vezes não se interessam, pelo menos aqui na cidade do Rio de Janeiro, de onde eu estou gravando esse vídeo, as pessoas não costumam se interessar muito por esse assunto, mas eu não estou fazendo um vídeo só para o Rio de Janeiro, estou fazendo um vídeo para o Brasil inteiro, e eu sei como tem gente no Brasil inteiro que tem uma área rural muito significativa e às vezes não conseguem entender esse assunto de forma bacana, porque quando é dado isso na faculdade, as pessoas acabam enfrentando isso de uma forma lateral e não de uma forma direta. Então hoje eu vou falar só dele, ele vai ser o protagonista desse vídeo aqui que eu vou conversar com você. Então, quando a gente está falando dessa pessoa que exerce atividade rural, eu não vou chamá-lo de empresário, porque acho que o nosso legislador não foi feliz na escolha da nomenclatura que usou, tanto no artigo 971 quanto no artigo 984 do Código Civil, justamente porque ele dá a impressão que aquele que exerce atividade rural é sempre empresário, que não é uma verdade. Então, quando a gente está falando dessa pessoa que exerce atividade econômica através da exploração da atividade rural, eu chamo ele me refiro a ele inclusive no livro que eu tenho, que eu chamo ele de ruralista, porque eu acho que fica mais fácil a gente entender essa pessoa que faz essa atividade como o cara que produz, o produtor rural, o ruralista. Então, quando a gente fala do ruralista e do produtor rural, o que a gente está se referindo? A gente está se referindo a toda a cadeia, todas as atividades rurais em seu sentido amplo. Então a gente está se referindo não só ao cara que é realmente agricultor, ou seja, que planta e colhe frutas, verduras, né, de todos e legumes, mas a gente também está falando das pessoas que exercem atividades que também estão na produção, nessa cadeia produtiva semelhante, mas que não é necessariamente plantar e colher frutas, legumes e verduras. De que eu estou me referindo? Eu estou me referindo ao avicultor, eu estou me referindo ao piscicultor, eu estou me referindo ao pecuarista, eu estou me referindo ao extrativista, porque o extrativista também está nessa leva, claro que o extrativista dentro das regulamentações legais todas, mas ele também está nessa área. Então, o que a legislação garantiu a essas pessoas? Como elas estão em uma área em que tudo é muito mais complexo e tudo muito mais difícil do ponto de vista logístico e de prestação de serviço, eles geralmente estão no interior do Brasil, eles deram para esses sujeitos uma faculdade, um direito de escolher. E que escolha foi essa? A escolha do seu próprio regime jurídico geral, tá? Não estou falando de regime jurídico societário, nem de regime jurídico de regulação da atividade em si, tá? Eu tô falando do ponto de vista regulamentar, de uma forma geral. Eu vou voltar 3 casas para que vocês consigam entender isso melhor. Vamos lá, vamos melhorar essa explicação aqui para vocês conseguirem visualizar onde eu quero chegar. Vamos imaginar que eu, Simone, tenha uma pequena propriedade onde eu plante, vou falar de um exemplo bem simples, onde eu plante abacate. Eu planto abacate, colho abacate e vendo abacate. E eu trabalho numa estrutura familiar. Sou eu, minha mulher, meu filho, né? Eu, meu marido e meu filho, e a gente exerce essa atividade. Mas sou eu, só a Simone, que exploro essa atividade. Então, se a gente parar para pensar que você explora uma atividade econômica, porque a atividade da agricultura ela é primária, mas ela é uma atividade econômica, se a Simone exerce essa atividade em nome próprio, traçando um paralelo com a atividade empresária, a gente falaria que ela seria uma empresária individual. E aí, para o produtor rural, ele tem uma escolha. Ele tem uma escolha entre 2 caminhos. Se ele quiser se submeter ao regime empresarial, ele tem o direito de
escolher e se registrar no registro público de empresas mercantis a cargo das juntas comerciais dos respectivos estados, de cada um dos estados da federação. Vejam que o exemplo que eu dei é a Simone em nome próprio. Então, se ela se inscreve na junta comercial, ela se tornará, então, uma empresária individual que exerce atividade rural, mas escolheu ser regida pelo regime jurídico dos empresários. E ela se tornou uma empresária individual. Agora, se a Simone não quiser? E se a Simone nada fizer e continuar exercendo a sua atividade como atividade em nome próprio e a atividade rural e não fizer esse registro? Ela tem que fazer algum outro registro? Não em relação à questão do desenvolvimento da atividade econômica em si. Ela vai continuar exercendo em nome próprio, na condição de quê? De um profissional autônomo, de um contribuinte, para o INSS um contribuinte individual, e não há mal nisso, ele não é obrigado a se registrar em nada. E não é por quê? Porque a gente tem liberdade de trabalho, a gente tem liberdade econômica, que está lá na Constituição Federal. E isso não coloca esse produtor rural, essa produtora rural, que no exemplo sou eu, numa posição de irregularidade, porque a lei me permite escolher. Por isso que o produtor rural, né, o ruralista, a gente tem que ter muito cuidado com ele. Porque quando ele é pessoa natural, se ele se inscreve, ele se torna e assume a forma de empresário individual. E se ele não se inscreve, ele não está irregular e ele é um profissional autônomo. Né? Aquela pessoa que exerce sozinho uma atividade econômica, como faz, às vezes, uma pessoa que é profissional liberal, por exemplo. Também é um profissional autônomo, só que a gente acaba chamando de profissional liberal porque ele exerce uma atividade intelectual. Mas ele é um profissional liberal, um profissional autônomo. Aliás, eu sou uma profissional autônoma, porque eu, no exercício da advocacia, escolhi não querer ter mais escritório, então eu exerço meu próprio nome. E eu posso fazer isso, é uma escolha que eu tenho. Claro que é uma atividade intelectual, não é igual à agricultura, mas também posso exercer, isso é a liberdade que a gente tem de exercer. A única coisa que eu preciso para a minha profissão é a carteira da OAB, o que o ruralista não precisa. Então falamos dele do ponto de vista do exercício individual. Agora vamos mudar o exemplo. Vamos imaginar que eu, Simone, seja sócia de uma amiga e temos uma fazenda que cria gado de corte. Nós somos pecuaristas. E nós temos uma fazenda grande, a gente tem 300 cabeças de gado, não sei nem se isso é grande, mas temos 300 cabeças de gado, eu e ela, nós somos sócias nisso, e a gente não só tem os gados de corte, como a gente também tem a cadeia produtiva dos gados de corte. A gente tem a reprodução dentro da nossa fazenda, como é que a gente faz para o garanhão, o touro, né, sei lá, nem sei como é que chama isso. Faça a reprodução com as vacas para que dê os bezerrões lá, os gados de corte, etc, etc. E a gente que se constitui sociedade. Na hora que a gente vai se constituir como uma sociedade, a gente vai ter à nossa disposição um cardápio de tipos societários, e se eu falar em tipo societário e você não entender nada, você volta a algumas casas que eu tenho vídeo aqui na sequência, nessas sequências, falando de tipo societário e escolhendo. Então, quando você escolhe um tipo societário, você escolhe o tipo que vai reger a sua vida em sociedade. Só que, antes de escolher o tipo, eu preciso saber como uma produtora rural, e isso é uma pergunta que o meu advogado vai ter que me fazer, é se eu vou querer ter um regime societário empresarial ou se eu vou querer ter um regime não empresarial. Por que eu tenho que fazer essa pergunta? Porque o ruralista tem a opção, o artigo 984 dá a ele a opção de ser na sociedade simples ou de ser sociedade empresária. E se ele escolher a sociedade simples, tem tipos societários que ele vai poder escolher. E se ele for sociedade empresária, tem outros tipos societários que ele vai poder escolher. Então, dependendo da natureza que você queira, você vai ter um cardápio de tipos societários diferentes. Por exemplo, se ele quiser ser simples, eu posso constituir uma cooperativa com a minha sócia. Claro que não é uma sociedade que vai ter os mesmos fins que uma sociedade comum, como outra qualquer, porque ela tem uma divisão de resultado diferente e tudo mais, mas eu posso. Agora, eu também posso escolher uma sociedade simples, posso escolher uma sociedade limitada. Agora, eu não posso escolher uma sociedade anônima se eu quiser constituir a minha atividade para ser uma atividade não empresária. Então,
Eu preciso definir isso, porque isso vai definir o registro e isso vai fazer com que eu defina também o tipo societário que eu vou escolher. E por que alguém pergunta assim, poxa, mas se a junta comercial protege mais, se é mais legal, se você vai ter... Porque quando você entra no regime jurídico empresarial, você passa a ter acesso a uma série de coisas, principalmente que o produtor rural precisa, em relação a crédito, acesso a uma série de coisas, que é mais vantajoso para ele ser empresário. Eu não tenho dúvida de que é, do ponto de vista de financiamentos e acessos a questões relacionadas à própria atividade econômica em si. Só que a gente também não pode ignorar o cara que não tem, que às vezes está num estado muito grande, que ir para a junta comercial, procurar um advogado é muito difícil para ele. Quando ele pode pegar um advogado local e ir no RCPJ, né, no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, e se constituir como uma sociedade de uma forma minimamente organizada, e não no sentido jurídico de atividade econômica organizada, poder ser formalmente uma sociedade, mas não precisar desse deslocamento, porque a gente parece muito simples para quem está em Teresópolis plantando morango, mas se você está plantando ou cuidando de gado de corte lá nos rincões do Mato Grosso, né, nos rincões do Pará, no interior da Bahia, isso é um pouco mais difícil, gente. É mais difícil, porque a gente vive a facilidade dos centros urbanos e parece que tudo é muito simples, porque está tudo muito à mão, e não está. E para eles, às vezes, até pegar um advogado e mandar o advogado ir lá, isso fica muito, muito caro para eles. Então, às vezes, eles começam simples e também depois fazem a transição, o que é possível também. Vocês devem ter ouvido falar, uma jurisprudência que já tem se construído no STJ em relação à questão do empresário, do ruralista, poder pedir a sua recuperação judicial. E aí, quando eles colocam o requisito, ele fala, olha, ele não precisa ter exercido os 2 anos como empresário, basta que ele tenha exercido os 2 anos de uma forma regularmente, né, regular, sem nenhuma violação a nenhuma norma, e faça a migração para o regime empresarial, ainda que isso tenha sido feito 3 meses antes do pedido de recuperação. Inclusive, a nova lei que está para sair, está para ser sancionada, agora, enquanto eu estou fazendo esse vídeo para vocês, ela também já vai incluir o produtor rural nela, e aí eu acho que vai ficar até um pouco mais fácil para ele. Mas o que eu quero dizer para vocês é que o empresário rural, o ruralista, melhor dizendo, ele tem essa escolha. Então, se ele tiver registrado como registro civil de pessoas jurídicas, ele está exercendo atividade rural de forma regular, e se ele migrar, ele também está exercendo atividade empresária regular, e não há nenhum mal nisso. Agora, ele pode migrar de um para o outro na hora que ele entender que é o momento certo, ele pode fazer isso, não há problema nenhum. Né? Inclusive, o próprio registro público de empresas mercantis, no manual das sociedades limitadas, por exemplo, ela fala da migração, não da sociedade do ruralista especificamente, mas ela fala das sociedades de uma forma geral. Ela fala um pouco da migração do registro, que é algo possível, porque, por exemplo, eu posso exercer, estou falando de um exemplo que não tem nada a ver com ruralista, mas eu posso, por exemplo, exercer atividade médica como uma sociedade simples, e num dado momento eu começar a explorar a atividade que ela vira elemento de empresa. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que migrar o meu registro. Então, essa migração ela já é possível para as atividades intelectuais. E para o ruralista, por ser uma opção, ele também pode migrar de um para o outro. Isso tem se tornado cada vez mais comum. Então, vejam que o motivo pelo qual a gente às vezes não entende por que o legislador colocou a regra do artigo 971 e por que o legislador botou a regra do artigo 984, mas eles fizeram isso porque ele conseguiu perceber, e nem sempre o nosso legislador faz isso, é verdade, ele conseguiu perceber que a gente tem vários Brasis dentro do Brasil, e a gente também tem que proteger esses caras, principalmente porque nós somos exportadores de commodities, nós vendemos essas coisas, então a gente precisa dar para eles um ambiente bacana. Agora, eu te garanto que o empresário rural, o ruralista que exerce uma atividade pronta para exportação e que já está na cadeia produtiva da exportação, dificilmente, muito dificilmente, ele não estará registrado como empresário. Porque senão ele não vai ter uma série de recursos e uma série de como é que eu vou te dizer? Uma série de
de preparações para que ele possa fazer essa exportação de forma adequada e entrar nessa cadeia produtiva de forma adequada e satisfatória. Queria terminar esse vídeo dizendo que a determinação do órgão competente para o registro, seja como empresário individual ou sociedade empresária, é o artigo 1150. Então, a gente tem o artigo 1150 dizendo, olha, quando essa sociedade for simples, o registro competente é o registro civil de pessoas jurídicas. Quando o registro for um registro de sociedade empresária, é o registro público de empresas mercantis a cargos nas juntas. Mas eu quero terminar esse vídeo fazendo duas observações importantes. Primeiro, se o empresário rural, se o ruralista exercer atividade em nome próprio, se ele se registrar na junta comercial, ele será um empresário individual. Se ele não se registrar, ele será um profissional liberal, um profissional autônomo como outro qualquer, e ele não precisa de registro a princípio para o exercício da sua atividade, a não ser que ele maneje alguma coisa que precise de autorização, que pode ser que o manejo da agricultura dele exija algum controle do Estado, porque tem atividades que precisam. Agora, em relação ao artigo 1150, um detalhe bem importante: se a atividade rural que você pretende organizar e que você pretende constituir como pessoa jurídica quiser se organizar como cooperativa, a despeito da literalidade do artigo 1150 do Código Civil, a cooperativa ela é sociedade simples por força do artigo 982, parágrafo único do Código Civil, mas o registro dela é feito na junta comercial. Tá? É a junta comercial, é o registro público de empresas mercantis que faz o registro das sociedades cooperativas. Então, quando a gente estiver falando da atividade rural exercida e explorada através de uma cooperativa, essa cooperativa, a despeito da literalidade do artigo 1150, ela é registrada no registro público de empresas mercantis. Estou terminando esse vídeo falando isso, porque senão vocês vão ficar confusos e vão ler o dispositivo e vão achar que automaticamente você vai lá e registra. Na época que o Código Civil entrou em vigor, teve muita discussão em relação a essa questão especificamente, mas acabou prevalecendo o registro público da junta comercial, o registro público de empresas mercantis na junta comercial, fazendo esse tipo de registro, e isso se manteve, está lá na Lei 8934 de 94, que é a Lei de Registro Público, que já dizia, se eu não me engano, acho que no artigo 32, que fala sobre as competências, entre as competências está o registro da cooperativa. Com isso, a gente termina esse vídeo de hoje. Se você gostou do assunto, se você gostou do que a gente bateu papo hoje, eu peço para você subscrever o canal, dar o seu like, dar o seu joinha, para que a gente consiga continuar produzindo mais conteúdo bacana e mais conteúdo de qualidade para você. Até a próxima!